Qual a profissão certa para mim? Como eu posso ter certeza de que eu fiz a escolha certa? Por onde eu começo a desenvolver essa certeza de que eu fiz a escolha correta? Bom, quando a gente fala em profissão certa, a gente está querendo algum nível de certeza. A gente quer, como se a gente pudesse fazer um contrato com o destino, com o futuro, de que algo é certo. A gente quer certeza. E a gente precisa entender o seguinte: nada, nenhuma profissão que você possa escolher pode lhe garantir sucesso. Eu vou repetir: nada do que você pode escolher pode lhe garantir sucesso, pode garantir que você vai ser bem-sucedido na profissão que você escolheu. E eu quero ajudar você a entender como você pode ter mais clareza ou o que você talvez precise fazer para entender se você fez uma escolha certa de profissão. E aqui eu quero contar algo muito importante, algo que me ajudou muito na hora de escolher minha profissão, foi entender o seguinte: tudo que você vai fazer na vida, e principalmente escolher uma profissão, tudo começa com uma ideia, um pensamento, algo que surge na sua mente. E você tem milhões de ideias, várias ideias que acontecem ao longo dos anos, nos dias, tudo que se passa. E conforme o tempo vai passando, essas ideias se transformam em sonhos. O que na verdade seria um sonho? É uma ideia que não sai da sua cabeça. É um pensamento repetitivo que tu não consegue tirar da cabeça. É algo que é uma ideia muito fortificada. Você já está há tempo carregando esse pensamento, essa ideia dentro de você, e você não consegue soltar. Então, existe também as ideias que se somem, que se perdem no caminho, porque elas não se alimentam. E aí, elas se excluem, elas saem. Então, existe a ideia. Quando a gente tem uma ideia muito forte, que pensa muito sobre algo, se torna um sonho. E aqui entra um ponto principal. Toda vez que a gente tem um sonho, ele continua na nossa cabeça. Ele só existe dentro da nossa mente. Agora, para que esse sonho se torne um propósito, algo que você vai realizar, você precisa tirar ele da sua mente. E aí você precisa praticar, você precisa fazer ações que vão fazer com que esse sonho saia da sua imaginação. Então tudo começa com uma ideia, vai para um sonho e depois você precisa definir ele como um propósito. Você precisa tomar a decisão de torná-lo um propósito. E ninguém vai fazer isso por você. E presta atenção, é necessário, é obrigatório você tomar uma decisão. O tempo vai passar de qualquer jeito e você precisa realizar uma escolha. A palavra, a origem da palavra decisão vem de decidere. E decidere significa cortar fora. Então é mais ou menos como se você pegasse uma folha e rasgasse ela. E nesse momento você tem que escolher um lado ou outro lado da folha. Então decidere, você precisa tomar uma decisão do que você vai querer. E quando a gente fala de tomar uma decisão de qual carreira seguir, você precisa levar em conta elementos muito importantes, como o seu talento, a sua paixão, algo que você gosta, algo que possa te dar o retorno financeiro que você espera. Mas acima de tudo, você precisa entender uma coisa: enquanto não houver decisão, não haverá ordem a ser cumprida. Ou seja, enquanto você não escolher algo, não tem como você buscar de forma organizada conhecimento, técnica, você praticar, você buscar aperfeiçoamento, você definir metas, objetivos, fazer planos, para que você caminhe nessa direção. Mas tudo isso, conhecimento, prática, técnica, tudo isso só é possível depois que você toma uma decisão, depois que você faz uma escolha. E eu entendo, porque eu também passei por isso, que você talvez está se pensando: mas será que isso que eu penso em seguir, essa vontade de seguir uma profissão que está dentro de mim, será que vai dar certo? Será que isso é para mim? E a dúvida ela corrói a gente por dentro. Talvez a dúvida é que nem a traça que corrói o ferro em ferrugem.
é muito ruim, é uma angústia que a gente sente. E a certeza, ela edifica. Quando você escolhe algo e se compromete, você assume que vai encarar tanto as consequências positivas como negativas dessa escolha, a certeza, ela te coloca numa posição de calmaria. E aqui a gente precisa entender algo fundamental. Esse sonho que você cultiva dentro de você, que já está muito latente, que você não consegue largar a mão, é preciso que a gente entenda que a gente só deseja aquilo que a gente tem capacidade de conquistar. Presta atenção, isso aqui, quando eu entendi, eu falei, bah! A gente só deseja aquilo que tem capacidade de conquistar. Então, se, por exemplo, você não tem o desejo de ser mecânico, você também não tem a capacidade de ser mecânico. Se você não tem o desejo de ser dono de empresa, você também não tem a capacidade de ser um dono de empresa. Agora, se você tem o desejo de ser um arquiteto, você tem a capacidade de fazer isso. Você só deseja aquilo na qual você tem um nível de capacidade para conseguir, para conquistar. Então, entenda isso, tá? Não é todo mundo que tem o mesmo desejo que você, porque não tem a mesma capacidade. Cada um tem a sua individualidade e você precisa olhar para a sua. Não dá para a gente esperar ter todas as respostas para as nossas perguntas. As perguntas são infinitas, você pode se fazer 1001 perguntas, né? Parece que a cada resposta que você encontra, o mundo muda a pergunta. Então não espere ter todas as respostas, senão a gente entra na síndrome do beija-flor. Como é que o beija-flor, né? Ele vai em cada flor pegar um pouquinho de pólen e ele começa a bicar um pouquinho em cada flor. E, né, qual que é essa analogia para a nossa vida? Não adianta a gente ficar querendo bicar um pouquinho em cada profissão, querer saber um pouquinho de tudo. Não, a gente tem que ser profundo naquilo que a gente escolhe. A gente tem que se tornar um especialista, um expert. E seguir uma linha de estudo, uma área, para que a gente possa se aprofundar nisso. E entenda, a gente não tem todo o tempo do mundo para ficar pensando no que fazer. Por mais que a gente, talvez você seja jovem, a gente não tem 200, 300 anos e a gente pode aprender. A nossa vida é muito curta. O tempo para a gente desenvolver o nosso talento é muito curto. A gente tem tanta informação, tanta demanda, tantas coisas que consomem a nossa energia, que é muito fácil a gente se distrair, é muito fácil a gente se perder no caminho. Basta olhar ao teu redor. Quantas pessoas você conhece que são realmente mestres, extremamente excepcionais naquilo que fazem? São pouquíssimas. E quanto antes você tomar a decisão, quanto antes você começar a definir diretrizes, a definir o que você quer, melhor. Tem um conceito que os antigos estoicos trouxeram, que é o memento mori, que era uma moeda que eles levavam no bolso. E nessa moeda, basicamente a ideia, né, o intuito dela é lembrar. Né? Memento mori vem do latim, que significa lembre-se que você vai morrer. Então é lembrar que a gente vai morrer, que a gente é finito. E que a gente também não precisa colocar tanto peso nas escolhas. A gente tem que definir, mas não fazer isso como um sacrifício. Seguramente, as escolhas que você fizer são muito melhores do que se você ficar parado, tá? E se você quer saber mais como fazer uma escolha assertiva, se você tem esse desejo por decidir qual carreira, qual profissão seguir, eu tenho um convite para te fazer. Se você quer saber, ter uma base sólida dessa escolha, talvez o principal elemento seja você entender o seu talento natural. Certamente, se você estiver alinhado com o seu talento, na hora de escolher a sua profissão, se você souber identificar ele, dificilmente você vai errar na escolha da sua profissão. Então, se você quer saber mais como descobrir os seus talentos, aquilo que você, sabe, foi vocacionado para fazer, eu vou deixar aqui embaixo, no link da descrição, o meu contato para que você possa saber mais, conhecer o mapa de talentos e parar um momento e reconhecer os presentes que a natureza te deixou, aquilo que você
tem única e exclusivamente em você, para que você possa tomar uma decisão baseada em quem você é e não no que os outros dizem. Então, se você quer saber mais sobre o mapa de talentos, toca aqui no link da descrição e entre em contato comigo para a gente desbravar os teus tesouros, fechado? E um detalhe importante para a gente observar. Não sei se você vê isso também, mas eu percebo que cada vez mais as pessoas, os jovens, eles estão cada vez mais abrindo mão daquilo que querem. Estão cada vez menos atrevidos, cada vez menos ousados. Ou seja, a gente não confia mais no nosso próprio taco. A gente sempre precisa de uma opinião do outro, saber o que o outro acha, o que o outro diz, o que a mãe fala, o pai fala, o irmão, o amigo, o professor. Todo mundo sabe o que é melhor pra gente. E a gente perde esse tato, essa sensibilidade daquilo que a gente quer. A gente não confia mais no próprio taco. Eu garanto, não existe nada pior do que aquela sensação de arrependimento de que você podia ter feito diferente, de que você poderia ter começado antes, de que você poderia simplesmente te ouvido, te escutado. Então eu quero que você pense sobre isso. E eu quero deixar aqui uma reflexão sobre o filme Rei Leão, que tem um trecho do filme em que o Simba, que é o leão filho, ele, misticamente, ludicamente, se encontra com o pai dele, que era o rei, e eles têm uma conversa, e o Mufasa, que é o pai do Simba, ele diz para ele se lembrar de quem ele é, que ele precisa ocupar o seu lugar no ciclo da vida. Então eu vou deixar esse trecho do filme aqui para você dar uma olhada. Simba. Pai? Simba, você esqueceu de mim. Não, nunca. Você esqueceu quem você é e esqueceu de mim. Olhe para dentro de você. Você é muito mais do que pensa que é. Você tem que ocupar seu lugar no ciclo da vida. Como eu posso voltar? Eu não sou mais quem eu fui. Lembre-se de quem você é. Você é meu filho e o verdadeiro rei. Lembre-se de quem você é. E eu quero que você reconheça dentro de você quem você é, que você se lembre disso. Como disse Jesus, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Então, está dentro de cada um de nós, não está longe. Você não precisa ficar ansioso, se inquietar. As respostas estão perto. E sem dúvida, se a gente fizer o teu mapa de talentos, você vai entender isso com ainda mais clareza, porque clareza é força. Então fica aqui o meu convite. Se você quiser fazer o seu mapa de talentos, toca aqui embaixo, que vai ser único e você vai levar isso para a vida inteira. E muito bem, estamos chegando ao final desse nosso vídeo. E aqui o intuito foi mesmo te jogar essa verdade, sabe? Te jogar essa verdade. As coisas só começaram a mudar para mim depois que eu tomei decisões. Depois que eu busquei ajuda, busquei pessoas para me mostrar caminhos, mentores, professores, orientadores, que me ajudassem, mas que também me colocassem em ação, me colocassem essa necessidade por escolher, tá? Então, ponto importante, talvez você tenha que desapontar pessoas, mas não desaponte a si próprio, tá? Não tenha medo de desapontar os outros. Não tenha medo de desapontar seus pais, sua família, seus amigos, porque no final vai ser você com você para acertar as contas do que você fez na sua vida, tá? Quem vai ter que prestar contas para você todos os dias por levar a vida que você leva é você. Então, isso não significa que você tem que ser inconsequente, que você não precisa escutar o conselho dos outros, que você tenha que ser digamos, não dar bola para o que os outros falam. Você escuta, filtra, mas nunca leva isso como uma verdade absoluta para você, tá? Você tem que pensar com seus próprios neurônios, tem que andar com as suas próprias pernas, tá?
Então, espero que tenha ficado claro isso, que você tenha tirado o valor desse vídeo. E se você curtiu, deixa aqui o seu gostei e o seu like, compartilha ele com alguém que você acredita que pode se beneficiar também. E claro, se inscreve aqui no canal para receber novos vídeos e conteúdos sobre esse tema. Fechado, meu amigo? Tamo junto!